Bom, minha gente, agora vamos sair do Brasil, vamos viajar, essa coisa toda. E nós vamos viajar, por enquanto, para a Alemanha, a Áustria, aquelas bandas europeias, né? E esse menino aqui, ele era um garotinho muito simpático, se vocês forem olhar bonitinho, nasceu na Áustria, né? Vejam bem, nasceu na Áustria. E aqui eu tenho a fotografiazinha dele quando ele era pequeno, e aqui eu tenho papai e mamãe. Papai e mamãe, papai era um pouco mais velho, mamãe era mais nova. Uma das coisas que ele dizia da mãe dele é que ela tinha os mais belos olhos azuis que ele já tinha visto. O nome dela era Clara. E o nome do pai dele era Alois. Bom, esses dois tiveram um garotinho e esse garotinho, quando fez seus 15, 16 anos, ele resolveu ir para Viena, 17 anos, resolveu ir para Viena e fazer uma vida, porque os pais tinham falecido há algum tempo, resolveu ir para lá e o sonho da vida dele era se tornar pintor. Tudo que ele pensava na vida era se dedicar às artes. Bom, então aqui eu vou passar para vocês alguns quadros que ele fez para que vocês possam ver como realmente ele era dedicado. Essa aqui está um pouquinho borrada, porque eu não consegui ampliar de maneira adequada, mas dá para ver que alguém na beira de um lago, pescando, essa coisa toda. Aí, isto aqui, se vocês forem ver, agora já é um edifício, é rua, ele tem a habilidade na cópia, no desenho, e, de uma certa forma, ele já está exercitando o talento dele, que ele imagina como pintor. Bom, aqui nós temos um quadro. Esse quadro aqui foi vendido por uma fortuna, foi vendido segundo conta a lenda, eu não sei se a lenda é verdade ou não, mas o colecionador pagou 600 mil euros por esse quadro aqui. 600 mil euros eu não sei quanto dá, mas deve dar um dinheirão, né? É uma Nossa Senhora com o menino Jesus, meigo, aí está a Nossa Senhora com uma doçura incrível. Aí vamos seguir mais um pouquinho da obra dele. Aí ele desenha mais algumas coisas, edifícios de Viena. Ele passava horas trabalhando, tentando chegar a um determinado nível. Aqui tem outras obras dele, né? Isto aqui, quando eu vou colocar essa última obra aqui ele já começa a desenhar paisagens, além de edifícios, essa coisa toda. E, no caso, nós temos tenho essa última figura aqui. Essa última figura, eu achei até romântica. Eu gostaria de sentar nesse lugar aqui, ficar olhando o mundo, aquela coisa toda. Bom, esse rapaz aqui, com esta figura que está aqui na frente desse livro, ele se apresentou para a Academia de Artes de Viena para fazer um primeiro exame. Nesse primeiro exame não foi aceito, porque talvez tivesse muitos candidatos, aquela coisa toda, e ele foi truncado naquela esperança, naquele momento, de participar da vida artística. Bom, daí um tempo existiu uma nova convocação, um novo momento, e ele não foi nem chamado porque a pessoa que examinou os trabalhos dele disse que ele deveria ir para a faculdade de arquitetura, porque ele gostava de desenhar prédio, ele gostava de desenhar, tipo assim, laje, estrada, aquela coisa toda. Então, que ele servia mais para agrimensor, para arquiteto, essa coisa toda, do que para um artista. Porque naquela época era toda a situação em Viena, e no mundo todo, de mudança desse tipo de pintura para uma pintura mais estranha, surrealista, aquela coisa toda. Bom, e aí o moço resolveu se bandear para a Alemanha. Aí ele se bandeou para a Alemanha, e quando ele chegou na Alemanha, este aqui, digamos assim, o garotinho que chegou lá na Alemanha, e aqui, aí ele já deu uma impostada, aquela coisa toda, e começou a participar de um grupo de pessoas que se reuniam numa cervejaria. Nessa cervejaria, eu fui na cervejaria, não no tempo dele, mas fui na cervejaria. Era uma cervejaria muito famosa,
até hoje existe, e eles falavam mais de política, com chope, aquela coisa toda, mas falavam muito de política e começaram a se reunir. Essa turma que se reuniu ali, depois de um determinado tempo que eles se reuniram, eu diria assim, um ano e pouco, a situação da Alemanha naquela época estava caótica. Tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e os aliados, naquela época, a Inglaterra, a França, eles tinham exigido da Alemanha um absurdo em termos de reparações para a guerra, aquela coisa toda. Isso revoltava muito os alemães, como ele, no caso ele era austríaco, mas como os alemães. E a inflação, digamos assim, chegou um momento que valia mais queimar dinheiro para se esquentar do que comprar pão, qualquer coisa, de tamanha era a anarquia. E eles começaram, digamos, a se revoltar, essa coisa toda, e de repente eles se juntaram num grupo e fizeram uma coisa que se chamava de putsch naquela época. Putsch foi uma espécie de um golpe de Estado no sul da Alemanha, uma coisa mais restrita, mas o que aconteceu, nessa época ele já estava mais de gravatinha, com esse cabelinho pro lado, aquela coisa toda, isto aí, digamos, na realidade, ele acabou sendo preso. Só que aí, cuidado com essa história. Ele acabou sendo preso e, nesse lugar, uma das coisas que ele tinha uma sede grande de ler. E deram muitos livros para ele, os amigos e tal, porque ele foi meio que considerado o chefão, o líder da coisa. E ele recebeu um livro, e esse livro é de um francês, psicólogo francês da época, chamado Gustave Le Bon. Esse Le Bon, vejam bem, às vezes ninguém sabe do Gustave, mas olha que interessante como é uma ideia e o que uma ideia faz. O Gustavo diz o seguinte: se vocês quiserem pegar uma tropa ali, uma multidão, uma bandalheira, aquela coisa toda, e querem transformá-la em alguma coisa poderosa, em alguma coisa que se organize, faça o seguinte: primeiro deem um uniforme. Nem que seja uma bandeira, uma camisa, qualquer coisa, mas uma coisa que saiba que todos estão uniformizados. Segundo, faça-os fazer atividades conjuntas, marchar, comer, sei lá, qualquer coisa, mas diz, olha, tu é do nosso grupo, então tu vai ficar ali. E a terceira coisa que o Gustave Le Bon disse é: se vocês quiserem realmente torná-lo uma massa, mas não uma massa, um exército, deem para ele algo para odiar. E eles deram. A partir dali, o que acontece? O capital, vamos colocar, alemão naquela época, estava muito na mão de judeus, enfim, talvez de outras nacionalidades, mas eles, digamos, na época, por algumas coisas, resolveram. E na noite, uma noite foi chamada de Kristallnacht, a noite dos cristais, eles quebraram todos os vidros de lojas de Berlim, aquela coisa toda, e, de uma certa forma, eles tinham conseguido essa massa unida. Bom, essa massa foi crescendo, crescendo, aí nós estamos em 1930, 31, 34, 35. O carinha aquele que era um pintorzinho desleixado, que era preso porque era um bandalheiro, qualquer coisa, ele de repente se transforma num líder, ou seja, ele seria na época tipo o primeiro-ministro da Alemanha, porque ainda existia um presidente, e ele foi colocado na autoridade máxima. Quando a autoridade máxima, que era o outro, faleceu, ele se autodeclamou o Big Boss. Bom, e aí nós temos o Big Boss, e eu quero que vocês olhem bem essa figura aqui, porque essa figura tem um monte de coisas atrás delas que pouca gente conhece. Se vocês olharem isso aqui, a roupa dele, ele está com digamos, sobretudo, um capote militar, mas ele está de gravata e camisa de cavalheiro, não é do uniforme. Atrás dele, se vocês olharem os rostos das pessoas, cada vez que ele passa, as pessoas estão olhando para trás, no caso, olhando onde ele vem chegando, e à medida que que ele passa nelas, os rostos das pessoas vão fazendo como se fosse um leque e virando o rosto.
Isso aqui foi filmado por uma mulher chamada Jenny Raubal. Ela era uma cinegrafista fantástica, enfim, ela, de uma certa forma, ela estava empregada, ela era funcionária dele, claro, das pessoas que o ajudavam, era funcionária no sentido de estudar qualquer movimento dele, qualquer coisa, para que quando ele aparecesse como se fosse um espetáculo wagneriano, uma ópera, aquela coisa toda. E essa pessoa que está do lado dele, se vocês observarem, está mais ou menos do lado e tem uma que está atrás. Essas duas pessoas pertenciam à guarda pessoal dele e eles tinham um compromisso que se alguém desse um tiro, esse do lado de cá se colocava na frente e se o tiro viesse de trás, esse aqui se colocava atrás. Então, essa fotografia aqui, olhando, vamos dizer, o cara estava desfilando. Só que isso aqui foi montado, como eu falei para vocês, imagina um espetáculo de ópera. Isso aqui foi montado para que as pessoas vissem o poder dessa pessoa. Bom, aí tem gente que diz o seguinte, mas agora vocês viram que é Hitler, né? Tem um monte de gente que diz assim, mas o Hitler aí fez uma coisa, o Stalin fez mais do que ele, e como é que ninguém fala do Stalin, falam só do Hitler, aquela coisa. Bom, aí esse aqui, ó, esse aqui é o Public Relations, foi o primeiro Public Relations oficial que eu conheço eu vou dizer, da humanidade. Ele era ministro da propaganda. Veja bem, ele não era da agricultura, ele só estava encarregado de qualquer fotografia, se vocês quiserem observar. Eu sou uma leitora voraz, eu leio de tudo, eu olho de tudo, né? Se vocês olharem isso aí, o que vocês vão ver são cenas ensaiadas. Nunca tem uma coisa dos primeiros épocas que apareça que ele fosse uma pessoa natural. Sempre é tudo, a pose era feita, organizada, né? E esse senhor aqui chamava-se Joseph Goebbels. Bom, esse ministro da propaganda, no final, segundo também conta a lenda, ele, a recém-casada com Hitler, e as 4 crianças, a esposa e ele se suicidaram no bunker em Berlim. Então, se vocês perguntarem para mim, o tal do ministro da propaganda, bom, o ministro da propaganda, segundo também conta a lenda, ele preferiu ir-se com o seu objeto de propaganda e nisso aí foram levados os 4 filhos e a esposa. Bom, isto aqui era dessa pessoa que eu queria falar e agora eu vou colocar aquele que as pessoas falam. Por que ninguém fala dele? Ou por que falam menos que dele? Porque ele foi pior que o outro, né? Esse aí matou 3 vezes mais, enfim, tem toda uma competição entre um e outro. O que acontece é o seguinte, existe uma coisa chamada personalidade. A personalidade do que eu falei antes era uma personalidade que gostava de mostrar o poder, aquela coisa toda. E este aqui, ele gostava de exercer o poder oculto. Aquela coisa assim, eu te dou medo, mas não fico te olhando, aquela coisa toda. Existe uma história de um jantar com ele, que inclusive houve um filme numa época. Ele convidava de vez em quando as pessoas para jantarem com ele. O íntimo dele era muito pouca pessoa que conhecia, que via ele de perto. E quando ele era fotografado, era lá em cima, não sei de onde, que ninguém enxergava direito. Aí nessa janta, ele ofereceu uma sopa finíssima e todo mundo foi, digamos, comendo a sopa e ele ficou tomando um vinho, charuto, aquela coisa toda. E de repente, depois que todo mundo tinha comido a sopa, ele disse assim, muito tranquilamente, eu queria dizer para vocês que a sopa está envenenada. E aí deu um caos. Nikita Khrushchev estava sentado na mesa, tinha um monte de gente que depois apareceu na política, né? Que eram, da época dele, eram mais jovens, e foi um caos, era gente vomitando, né? Aí depois de uns 5 minutos, que já tinha pessoas quase morrendo, ele pegou a colher dele e começou a tomar a sopa devagarinho e disse assim, foi apenas uma brincadeira. Mas tinha gente quase, digamos, sei lá, pulando a janela. E aqui eu coloquei este cavalheiro,
Por que eu coloquei ele aqui? Esses filhos, os filhos dele nunca foram apresentados para público, aquela coisa toda. E esse rapaz aqui, vocês lembram da pessoa sem culpa? Ele não gostava desse filho, ele achava esse filho um fracote. Achava que ele tinha que ser mais galo, aquela coisa toda. Aí ele mandou de Tucujo para a guerra. Veja bem, ele mandou o filho para a guerra e ordenou que lá na frente, aquela coisa toda, os grandes da época colocassem em uma linha de frente, aquela coisa toda, para que ele fosse, digamos assim, experimentado. Claro que o rapaz morreu, aquela coisa toda, foi não assassinado, é guerra, não é assassinato, é guerra, né? E quando ele chegou, o ordenança foi avisá-lo, ele deu a seguinte resposta: ainda bem que ele serviu para alguma coisa, né? Então, talvez se a gente for fazer comparação um com o outro, talvez não sejam muito diferentes, porque neles existia isso que se chama maldade. E agora, só para encerrar, eu queria colocar duas coisas mais ou menos, eu diria talvez pessoais. Bom, em primeiro lugar, as pessoas têm me perguntado por que eu faço os vídeos de máscara. Não tem problema, as pessoas que estão aqui estão com máscaras, tudo. Eu já fui vacinada, mas essa máscara aqui é em função do que nós estamos passando. Porque o que eu estou atendendo de pessoas já no consultório com problemas sérios pós-Covid, porque, infelizmente, o Covid não é o problema. Em muitas pessoas é o que vem depois do problema. Hoje à tarde, a última consulta foi de uma pessoa pós-Covid teve um problema, né? Então, no caso, o que eu queria colocar para vocês é que as pessoas, no caso, se eu lá se desse para organizar um pouco a nossa cabeça no sentido de acabar com isso aí, porque daqui a alguns anos nós vamos ter um monte de gente sequelada, né? E essas sequelas, às vezes, vão ser para incapacitar pessoas. Então, por isso que eu uso isso aqui. Eu, como médica, eu estou triste ainda, né? Quando eu ficar mais alegre, aí eu tiro a máscara. E agora, falando de maldade, eu vou encerrar o dia falando de maldade. Vocês estão vendo isso aqui? Eu não coloquei para vocês para fazer charme. Isso aqui foi feito, desenhado, por uma moça de Ametista do Sul, que era uma moça simples, muito criativa, muito trabalhadora, aquela coisa toda, e ela começou a fazer esse tipo de adereços, não são joias, são bijuterias, né? Mas como em Ametista do Sul existem horrores de pedras, aquela coisa toda, ela foi daquelas inteligentes que resolveu usar aquilo que tinha, né? Porque às vezes as pessoas têm na frente e não usam. Bom, e vocês me perguntam assim, mas isso aqui, cadê a maldade? Uma pessoa entrou na loja dela e queria roubar a caixa, aquela coisa toda, e como parece que me foi contado, ela ficou na frente dele, ele deu um tiro na cabeça dela, matou. E matou uma mãe, uma criadora, aquela coisa toda. Bom, isso chama-se maldade. Era só dar um soco na cara dela, né? Eu não sei, eu não sou boa de assaltos. Então, isso aqui vai com a minha homenagem, e é realmente homenagem, à Ametista do Sul, pela beleza que vocês são, e principalmente para lembrar, ela foi muito amiga minha, eu convivi com ela um bom tempo, e na realidade, se não fosse a maldade, ela estaria ainda fazendo essas coisas que eu gosto tanto. Daqui a alguns dias, a gente vai voltar com gente, essa vez foi uma carga de maldade, né? Na outra vez vai ser uma carga de bondade, mas eu espero que vocês, com essas coisas, entre umas e outras, vocês aprendam o que é muito pouco, às vezes, as pessoas não conhecem o mundo. As pessoas ficam se iludindo com algumas coisas e, de repente, elas veem aquilo que eu falei de Ametista do Sul, que, na prática, isso aqui acontece. Tudo de bom para vocês. Para as caras conhecidas, 2, 3 beijos, 2, 3 abraços, sem chegar perto. E para as desconhecidas, muito obrigada e espero que gostem de mim. Boa tarde.